Salmo de número 22, e nós vamos fazer a leitura de todo este salmo. O Senhor há de falar profundamente em nossos corações nessa porção das Escrituras. Eu convido a igreja a se colocar de pé, aqueles que puderem, em reverência a essa bendita palavra. Amém? Podemos? Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro em mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louve o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém, queridos? Pai, eis aqui a sua palavra, que é santa, 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 Senhor. Ó Deus, e eu, enquanto ainda nesse corpo sou pecador, ainda sou impuro.
Ó Deus, eu peço graça e misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Ó Pai, eu quero aqui declarar, Pai, diante de todos, que eu sou totalmente dependente do Senhor, Pai. Totalmente dependente do Teu Espírito para comunicar a Tua palavra com clareza, com objetividade, fidelidade e integridade, Senhor. Ó Pai, eu não quero apenas falar a Tua palavra, mas não quero apenas falar da Sua palavra, mas falar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que ela seja mesmo, Pai, verdade fiel na minha boca, e que ela atinja os corações, ó Deus. Ó Pai, como uma flecha que crava no alvo. Ó Pai, no nome de Jesus, toca na minha boca, Senhor, com uma tenaz, com uma brasa viva do Teu altar, e purifica a minha boca para comunicar a Tua palavra com fidelidade. Abençoe os que estão presentes, Senhor. Abençoe os que estão ausentes. Pai, fortalece os fracos, levanta os caídos, traz para perto os que estão longe, Pai. Disciplina os teimosos, Pai, e julga aqueles que estão com dura serviço, para que não sejam condenados com o mundo. Ó Pai, abençoa a Tua igreja e aviva a Tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, o tema da nossa mensagem nessa noite, à luz dessa porção da palavra de Deus, é o grito de angústia e o cântico de louvor. Eu poderia dar outros temas a esse salmo, mas eu entendi que era bem apropriado esse tema. E o nosso propósito aqui, como sempre, é fazer a exposição da palavra de Deus com fidelidade, extraindo dela os ensinamentos e aplicá-los na nossa vida. Porque a palavra de Deus não é uma teoria, uma filosofia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é espírito, ela é eficaz, ela é substancial. A palavra de Deus é para ser vivida, é para ser praticada, é para ser aplicada. E quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, ela nos transforma. Ela produz em nós aquilo que ela diz que produz. Ela é viva e ela é eficaz. À guisa de introdução, este é o primeiro da série dos chamados Salmos da Paixão, dentro do Saltério das Escrituras. E esses salmos, eles falam do sofrimento e da perseguição de uma vítima inocente, em termos que nos lembra o servo sofredor do Senhor, que nós encontramos ali na segunda parte do livro de Isaías, fazendo referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sofrimento, a sua humilhação, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Esse salmo, ele foi escrito pelo rei Davi, homem piedoso, homem justo, homem segundo o coração de Deus, e ele descreve uma realidade que transcende as suas experiências que ele viveu, que ele estava passando naquele momento. Ao descrever, ao dar um testemunho pessoal do que ele estava vivenciando no momento, pela ação do Espírito Santo, ele lança a luz aos sofrimentos vicários do Filho de Deus, né? Pela ação inspirativa do Espírito Santo, ele se projeta além do seu sofrimento e visualiza a crucificação e a exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo, com a riqueza de detalhe. Portanto, esse salmo, muito além de ser um testemunho pessoal do rei Davi, ele é um salmo profético, ele é um salmo messiânico, ele é um salmo que nos fala sobre a paixão do Filho de Deus, que veio ocorrer 1000 anos depois, porque Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Tanto que Charles Spurgeon, ele denomina esse salmo como o Salmo da Cruz, porque de fato nós vemos nesse salmo a crucificação do nosso Senhor Jesus. John Stott, um dos maiores exegetas da Bíblia, comentando esse salmo, ele afirma que os cristãos não podem
ler nem entoar este salmo sem que ele seja aplicado aos sofrimentos subsequentes da glória de Cristo. É verdade, todo cristão que está familiarizado com o Evangelho, com Mateus, Marcos, Lucas e João, ao ler esse salmo, eles vão ver aí os detalhes da crucificação. Alguns exemplos, não vou ler, nós não vamos ler, vamos apenas citar porque o tempo não nos permite. O versículo 1 e o versículo 2, que inicia esse salmo, ele começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele brada esse grito na cruz, por ocasião da sua crucificação. Em Mateus 27, Marcos 15, Jesus, ele expressa esse grito. Nós vemos também que os escárnios aí nos versículos 7 e 8 desse salmo, eles foram também reproduzidos pelos sacerdotes por ocasião da crucificação. Nós vemos que as roupas, nos versículos 18, que foram repartidas, que lançaram sorte, foram divididas pelos soldados no Evangelho. Nós vemos também que o versículo 22 aí desse salmo, ele é aplicado pelo escritor de Hebreus no capítulo 2, no versículo 11 e 12. Além disso, a agonia do servo sofredor, que nós podemos perceber aí no versículo 14 a 17, os ossos desconjuntados, a sede, as mãos e os pés perfurados, é uma descrição vívida, notória da crucificação do Filho de Deus. Então, de fato, esse salmo, ele nos remete direto à cruz de Cristo. No entanto, hoje eu vou fazer uma abordagem não focada na crucificação, não focada na paixão de Cristo. Hoje eu vou fazer uma abordagem desse salmo focada na experiência pessoal de sofrimento, de perseguição, de humilhação e de triunfo do rei Davi. Nós vamos aprender como que esse homem lidou com o seu sofrimento, lidou com seus inimigos, com a situação que ele estava enfrentando e como que ele triunfou. Esse salmo começa com um grito de angústia, com um pedido de socorro, mas ele termina, como os irmãos observaram na leitura, com um cântico extasiante de louvor, de gratidão, de adoração. O salmista convidando a todos para que louvem, para que exaltem, para que testemunhem a Deus com ele. Posto isso, nós vamos então passar a exposição do salmo. Nós podemos observar aqui que esse salmo ele se divide em duas grandes partes. Do versículo 1 até o versículo 21, nós vemos aí um grito de angústia, um pedido de socorro. Nós vemos aí o sofrimento do salmista. E do versículo 21 até o versículo 21, nós vemos que o tom do salmo ele muda drasticamente, Ele sai da cena do sofrimento, e passa por um cântico de triunfo, de vitória, de exaltação. Nós vemos aí que depois de tanto esperar, depois do silêncio de Deus, depois de tanta humilhação, Deus o visitou, Deus o respondeu, Deus o libertou, Deus o curou, o restaurou, levantou a sua cabeça, lhe deu vitória sobre os seus inimigos, e por isso ele termina esse salmo com uma alegria extasiante. Vamos analisar então a primeira parte do salmo, um grito de angústia, aí do versículo 1 ao versículo 21. Vejamos então o versículo 1 e 2, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Nós percebemos aqui que o salmista, que está passando por uma situação de profundo sofrimento,
ele clama a Deus com uma pergunta angustiada. É assim que esse salmo inicia: Deus meu, por que me desamparaste? Ou, por que me abandonaste? Qual era a angústia do salmista nesse contexto? Nós vemos aqui, pela leitura atenta do salmo, que no versículo 14 e do versículo 14 ao versículo 17, nós vemos que esse salmo, que o salmista, ele está muito doente. Ele está seriamente, gravemente doente. Ele está moribundo. E ele está tão doente que ele se vê aproximando rapidamente do pó. No versículo 15, ele se vê à beira da morte. Ele fala aqui que os seus ossos podiam ser contados. Essa doença o afetou, fez ele perder peso, ele emagreceu, ele estava esquelético, a sua língua pegando a boca, então ele estava muito moribundo. E apesar da sua doença, da sua enfermidade, apesar da sua situação muito debilitada, o seu sofrimento foi agravado por os homens maus, homens perversos, homens inimigos que tinham prazer na sua doença, que estavam torcendo pela sua morte. Homens que ele descreve aqui como touro de Bazã. Bazã era uma região de pastos férteis, onde os touros, onde os búfalos ali, eles desenvolviam bem, eram gordos, eram fortes, eram robustos, né? Eram violentos. Então ele descreve seus inimigos como esses touros, né? Fortes e violentos, capazes de atacar e de desmembrar a vítima. Ele descreve também esses inimigos como leões que estão à espreita para atacar e arrebatar a presa. Ele descreve também esses inimigos como cães ferozes, né, que perfuram as mãos, que perfuram os pés, que rasgam as vestes. Então, além dele estar doente, ele tem o seu sofrimento agravado, porque ele se vê rodeado de inimigos. Ele se vê rodeado de pessoas que queriam de fato vê-lo morto e que estavam até já imaginando em lançar mão dos seus bens e repartir aquilo que, se apropriar daquilo que lhe pertencia. No entanto, a gente percebe aqui que o maior sofrimento do salmista não era devido à sua dor física, ou seja, à sua enfermidade, nem a dor emocional que ele estava passando, nem a dor moral de ser atacado, né, caluniado, desprezado pelos seus inimigos, pelos escárnios e blasfêmias dos seus inimigos. Mas o que nós vemos aqui, que a sua maior dor, o que lhe causava perplexidade, era o sentimento de ter sido abandonado por Deus. Isso é que deixava o salmista mais angustiado. Isso é que o incomodava mais do que a própria enfermidade e mais do que o ataque dos seus inimigos. E nós percebemos aqui que ele não está desesperado. Apesar de estar muito triste, angustiado, ele não está desesperado. Ele não está revoltado. Ele não está amargurado. Ele não concebe, ainda que ele tenha a sensação que foi abandonado por Deus, ainda que ele está lidando com o silêncio de Deus, porque ele ora, ele clama, ele suplica, ele insiste, mas Deus se mantém calado. E é muito difícil lidar com o silêncio de Deus. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, né? É muito difícil você lidar com o silêncio de Deus. E é isso que o deixa perplexo, é isso que o abala, é isso que o angustia. Porque ele clama, ele suplica, ele ora de dia e de noite. E parece que Deus não se importa. Parece que ele foi abandonado, parece que ele foi desprezado, parece que ele foi deixado de lado. E ele tem dificuldade de equalizar isso, ele tem dificuldade de lidar com isso, de entender isso. E isso dói. Mas ainda assim, nós vemos aqui no Salmo
que esse salmista, ele não consegue conceber o pensamento de ele abandonar a Deus. Ainda que ele se vê desamparado ou abandonado por Deus, ele não concebe o pensamento, o sentimento de deixar Deus, de abandonar a Deus. Mas nós vemos que mesmo com esse pensamento, mesmo com esse sentimento, o salmista, ele se agarra à graça de Deus. Ele, mesmo diante do silêncio, mesmo diante do pensamento, do sentimento de que for abandonado, de que for desprezado, ele se apega ainda mais à misericórdia. Ele se fortalece na fé, ele confia em Deus e ele não para de orar. Ele clama: Deus meu, no versículo 1, no versículo 2, Deus meu. Ele clama a Deus, ele busca Deus, ele busca Deus com uma profunda devoção, de todo o seu coração, mesmo que ele não entende a situação, mesmo que ele não consegue compreender por que ele está passando por aquilo, por que Deus está permitindo ele, além de doente, ser rechaçado, sofrer escárnio, ser afrontado pelos seus inimigos. Mas ainda assim, lidando com a dor da enfermidade, lidando com a dor da perseguição, da rejeição, da blasfêmia, do escárnio, ele se apega à graça de Deus, ele se apega à misericórdia de Deus. Ele não abandona a sua fé, ele não se revolta. Amados, a gente aprende aqui ainda que o crente também sofre. Esse homem era piedoso, esse homem andava com Deus, esse homem, a Bíblia o descreve como homem segundo o coração de Deus, herói de guerra. Deus fez coisas tremendas por Davi e através da vida de Davi. Mas agora esse homem está muito doente, muito debilitado, e ainda cercado por inimigos, e ainda com o sentimento de que for abandonado por Deus. Amados, crentes também sofrem, crentes também ficam doentes, crentes também têm problema no casamento, crentes também têm que lidar com problema com os filhos, crentes passam por problemas financeiros, crente sofre injustiça, crente pode morrer de câncer, crente pode morrer de acidente. Os piedosos também sofrem. O temor a Deus nos livra de uma enxurrada de problemas. Isso é fato. Há muitos problemas e sofrimentos que nós vamos sermos poupados por escolhermos andar com Deus. Mas o sofrimento faz parte da lei da vida. E os cristãos também sofrem. A diferença essencial do cristão para o não cristão é que o cristão está com a sua vida edificada na rocha. Ele sabe em quem ele está apoiado, ele sabe em quem ele crê, em quem confia, aonde se refugiar, aonde buscar socorro. Ele sabe onde e em quem está a sua vitória. A diferença do cristão é que ele se regozija com a esperança, é que ele é paciente na tribulação e que ele é perseverante na oração. Ele sabe que isso vai passar. Ele sabe que embora Deus pareça estar em silêncio, uma hora Deus vai responder. Uma hora Deus vai intervir e a circunstância vai mudar. O cristão, ele não naufraga, ele não afunda nos rios caudalosos da incredulidade, do desespero e da descrença. Porque, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem a minha fé
está firmada. E este homem, apesar de todo esse contexto de sofrimento, ele se agarrou à graça de Deus, ele confiou na misericórdia de Deus, ele continuou orando, até que o silêncio de Deus fosse rompido e a intervenção do céu viesse sobre a sua vida. Amados, às vezes isso acontece conosco. Às vezes parece que Deus está em silêncio, não é verdade? Nós temos pressa, nós temos urgência, estamos em aperto, inimigos nos rodeando, como cães ferozes, como touros de Bazã, como leões aptos para nos devorar. Às vezes a situação está difícil, e quando a gente acha que vai melhorar, aperta mais. Mas a gente pode confiar e ter certeza que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está conosco e que o Senhor não nos abandona, porque Ele prometeu nunca nos deixar, nunca jamais nos abandonar. Ele disse que nunca se esquece de nós, porque na palma da sua mão nós estamos gravados. O Senhor não se esquece de nós. E aí, do versículo 3 ao versículo 11, o salmista tem aí pelo menos 3 pensamentos que parecem agravar a sua condição sofredora, ao mesmo tempo que fortalece a sua fé em Deus. O primeiro desses pensamentos é quando ele recorda a experiência dos seus antepassados. Do versículo 3 ao versículo 5, ele diz assim: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Apesar de toda a situação, o salmista, ele conhece o caráter de Deus. Ele sabe quem é Deus. E é por isso que ele não deixa Deus. E ele expressa aqui que Deus é santo. É como se ele estivesse dizendo: Deus, apesar de tudo, apesar do meu sofrimento, apesar da perseguição, apesar do silêncio do Senhor, apesar de parecer que o Senhor me deixou e me rejeitou, eu sei que tu és santo. Eu sei que o Senhor é Deus, porque os meus pais se apegaram ao Senhor. Os meus antepassados conheceram o Senhor, se apegaram ao Senhor, confiaram em Ti, buscaram o Senhor quando estava no aperto, e o Senhor os ouviu. O Senhor interveio, o Senhor os livrou, o Senhor os exaltou, o Senhor deu vitória para eles. Apesar do Senhor não me ouvir na percepção dele, eu sei das suas poderosas intervenções, repetidas vezes na vida dos meus antepassados. Eu sei que o Senhor agiu graciosamente, misericordiosamente com eles. Eu sei que o Senhor não deixou que eles ficassem envergonhados. Apesar do teu silêncio, eu sei que tu és o Deus santo, 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 o qual toda a terra está cheia da sua glória. E aqui cabe aquele cântico: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não curar, Ele continua. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se não se abrir, Ele continua sendo Deus. Eu sei que Tu és Deus, eu sei que Tu és santo. E em outras palavras, irmão, o que está implícito aqui é que o salmista está dizendo: Deus, eu te amo,
e eu te busco, e eu confio em ti, e eu te sirvo, não por aquilo que tu podes me dar, nem por aquilo que tu podes me fazer, mas pelo Senhor ser quem é, o Santo de Israel. É por isso que ele está apegado, é por isso que ele continua apegado a Deus. Humanamente falando, fora de uma perspectiva da fé cristã, esse homem parece ter todos os motivos para abandonar Deus. Deus me abandonou, Deus me rejeitou, então eu vou abandonar esse Deus. Mas não, ele não consegue conceber isso. Ele se apega a Deus, ele se agarra a Deus, ele fortalece a sua fé em Deus. Irmãos, a experiência de homens e mulheres santos, homens e mulheres piedosos, homens e mulheres que andam com Deus, a experiência deles pode nos servir de grande consolo, pode nos servir de uma luz, um raio de esperança, quando nós olhamos para a vida desses homens e mulheres de Deus, que tiveram experiência com Deus, e perseveraram com Deus, e triunfaram sobre as dificuldades. Quando nós olhamos para eles, nós podemos entender, nós podemos crer, nós podemos ver que eles confiaram em Deus e foram livrados. Eles confiaram em Deus e foram exaltados. Eles confiaram em Deus e triunfaram sobre a dificuldade. E eu posso crer que a vitória deles será também a minha vitória. Isso nos serve de grande estímulo para a nossa fé. É por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer: olha, visto que nós estamos rodeados por uma tão grande número de testemunho. Ele está se referindo àquela galeria de heróis da fé. Todos eles são uma grande testemunha para a gente que vale a pena confiar em Deus, vale a pena andar com Deus, vale a pena morrer a espada, ser cerrado pelo meio, vale a pena ser caluniado, desprezado, viver no deserto, vale a pena sofrer por causa do nome de Deus, por causa do Evangelho. Vale a pena confiar em Deus. E ele recorda. Um segundo pensamento é do versículo 8, do versículo 6 e 8, que diz assim: mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que os livre, salve, pois nele tem prazer. Nós vemos aqui que a maneira como o salmista se enxerga naquele momento, somado com o ataque, com o desprezo dos seus inimigos, agrava a sua situação. O salmista está tão debilitado, tão desfigurado pela enfermidade, e isso se aplica de uma forma mais vívida ao crucificado, ensanguentado, desfigurado naquela cruz. Mas ele olha para si, ele olha para o estado dele, magro, esquelético, com a língua pegando a boca, à beira do pó. Irmãos, e ele não se vê, ele não se enxerga como um homem. Ele se enxerga menos do que homem, menos do que um ser humano. Ele se vê como um verme. Ele se vê como um verme. E devido aos ataques, às blasfêmias, devido aos escárnios dos inimigos, irmão, o que você faz com o verme? Você pega ele, fica acariciando, fala: ah, que bonitinho, é isso que você faz? O que você faz com o verme? Você pisa, você rechaça, você se enoja dele, você faz careta. Era assim que eles estavam vendo e fazendo com o salmista. Ele estava sendo humilhado, injustiçado,
caluniado, rechaçado, rejeitado, desprezado, mal falado, desmoralizado. Ele estava sendo espizinhado. E ele estava debilitado. Davi era herói da guerra. Davi era guerreiro. Com a saúde restaurada, eles não se atreviam a fazer isso com ele. Mas agora ele está debilitado. Ele está vulnerável. E eles estão espezinhando nele, estão pisando nele, estão agravando a sua dor. E é por isso que ele está dizendo, ele está expressando aqui as suas emoções, o seu sentimento. Como que ele se enxergava, como que ele se via, como que ele se sentia. Deus, eu me vejo como velho. Deus, olha o que estão fazendo comigo. Estão me tratando como se eu não fosse gente, como se eu não fosse ser humano. Estão pisando em mim. É isso que estavam fazendo com ele. E você que já foi humilhado, você que já foi tratado como um zero à esquerda, você que já foi, rechaçado, você que já foi pisado, espizinhado, você sabe como, você pode ter uma ideia de como que é isso. Ser humilhado dói, ser humilhado machuca, ser humilhado fere. Ser humilhado, ser rejeitado, desprezado, espizinhado, dói mais do que se te desse a pancada no rosto. Assim que ele estava se sentindo. E ele fala isso para Deus. E no final do versículo 8, ele tem que lidar com uma situação. Confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Aqui o inimigo vai num ponto sensível do homem piedoso, da mulher piedosa. Ele vai na menina dos olhos. Ele vai mexer naquilo que nós temos de mais precioso, a nossa fé em Deus. Um homem piedoso para uma mulher piedosa, quando toca, quando mexe, quando ridiculariza a sua fé, isso fere ele. Isso atinge ele. O tom aqui é mais ou menos isso. Olha, você não é servo de Deus, você não é crente, você não vive com a Bíblia aí debaixo do braço, você não vive indo para a igreja falando que Deus é poderoso, que Deus é amoroso, que Deus pode tudo, você não vive orando, você não diz que Deus é amor, você não diz que confia em Deus. Então por que você está sofrendo desse jeito? Por que você está aí, pele e osso? Por que o seu Deus não te cura? Por que o seu Deus não te livra? Por que o seu Deus não te exalta? E a conclusão aqui, ela só pode ser três coisas. Primeiro, ou seu Deus não é tudo isso que você diz que ele é, você está equivocado. Ou então, você não é piedoso, você não está andando nos mesmos caminhos dos seus antepassados, você não está confiando em Deus, você não está tendo fé. Irmãos, isso é duro. Às vezes você está numa luta, a coisa está difícil, você está buscando a Deus, você confia em Deus, e chega lá um enviado não sei de quem, e chega para você precisa ter fé, você precisa crer, como se você fosse incrédulo. Você não sabe se você manda o cara embora, você não sabe se você joga um trem assim, não, vai embora. Porque você está ali sofrendo, lutando, clamando a Deus, chega alguém supondo que você está sofrendo porque você não tem fé, que você não é curado porque você não tem fé, que as coisas não se resolvem porque você não tem fé, e você está dia e noite se apegado a Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. E a terceira coisa aqui, então você está em pecado, e Deus está te punindo pelos seus pecados. Lembra dos amigos de Jó?
Qual foi a conclusão que os amigos de Jó chegaram? Você está sofrendo porque você está em pecado. E Jó se defende, e Jó queria uma audiência no céu com Deus para se justificar diante de Deus. Irmãos, o maior consolo e a maior ajuda que os amigos de Jó deram a ele foi os 7 dias que eles sentaram no pó e ficaram 7 dias e 7 noites com Jó sentado, calado. O silêncio deles foi o maior consolo, porque quando eles abriram a boca, eles agravaram ainda mais o sofrimento de Jó. Se nós não tivermos uma boa palavra, se nós não tivermos estribado na Escritura, se nós não tivermos uma direção de Deus para o sofredor, às vezes o silêncio é a melhor coisa. Um abraço, pegar na mão, sentar perto, ajudar de alguma forma. Porque palavras sem direção de Deus pode agravar o sofrimento do que já está sofrendo. E eles atacam a fé dele. Eles mexem num ponto sensível dele. E fizeram isso com Jesus. Confiou em Deus? Você não serve a Deus? Desce da cruz, que Deus te livre, porque nele você confiou. E aí tem um terceiro pensamento que nós vemos aqui, que o salmista tem que lidar, é quando ele lembra da sua experiência com Deus, a sua experiência passada, do 9 a 11. Ele recorda da sua caminhada, da sua jornada, da sua experiência com Deus. E ele entende que desde a sua concepção, desde o seu nascimento, na sua infância, Deus esteve com ele. Deus cuidou dele. Irmãos, um dos momentos mais frágeis, um dos momentos mais, talvez, vulneráveis da nossa vida, um dos momentos mais perigosos da nossa vida, é por ocasião da nossa concepção, da nossa formação no ventre materno, do nosso nascimento, quando nós saímos da bolsa segura da mãe, quando nós temos que respirar fora, sem o cordão umbilical. A criança, ela ainda é vulnerável em muitos sentidos, mas ele recorda, ele fala: olha, o Senhor cuidou de mim, o Senhor cuidou de mim na minha concepção, o Senhor cuidou de mim no ventre materno, o Senhor cuidou de mim por ocasião, quando a minha mãe me deu a luz. E naquele contexto, irmãos, nós não tínhamos medicina avançada, nós não tínhamos cesariana, era parto normal. E muitas mulheres perdiam a vida, e crianças também morriam nos partos. E ele diz: o Senhor cuidou de mim lá, no momento que eu era mais vulnerável, mais fraco, mais sensível. O Senhor esteve comigo, o Senhor cuidou de mim. Isso gera confiança, porque o Deus que cuidou de mim lá no ventre, o Deus que cuidou de mim no parto, na minha infância, o Deus que tem cuidado de mim até agora, Ele não vai me desamparar. Ele não vai me abandonar, Ele vai continuar me sustentando, me provendo, Ele vai continuar cuidando de mim até que eu desça à sepultura, até que eu volte para o leito ou para o ventre da terra, porque o homem veio do pó e para o pó tornará. E isso fortalece a fé dele. Essa compreensão de que ele chegou aonde ele chegou, a idade que chegou, a velhice que chegou, porque tem um Deus que cuida dele. Amém, queridos? Você chegou aonde você chegou, porque tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que te guarda, que te livra. Tem um Deus que te conhece, que traçou um plano para você antes da sua existência. E esse Deus vai continuar cuidando de você até você voltar para o ventre da terra. Ele vai continuar cuidando de você, e isso fortalece a fé dele. E aí no versículo 14 ao versículo 18, ele descreve aí as causas de sua angústia. Ele vê que nós vemos que ele está doente, que ele está maribundo, está muito doente, à beira da morte. No versículo 15, à beira do pó.
mas as suas dores são agravadas pelos inimigos. Nós vemos aí no versículo 16, no versículo 12, no versículo 13, no versículo 21, nós vemos que ele, metaforicamente, ele descreve aí os seus inimigos como búfalos, como bois de Bazã, como leões, como cães, que eles o encaram com desprezo. Os meus inimigos olham para mim e eles me encaram com desprezo. E eles até, certamente que nesse contexto, mentalmente, prevendo e desejando, deduzindo que o fim do salmista diante do estado dele vai ser a morte, já imaginam aí repartir as suas vestes, se apropriar dos seus bens. Mas nós vemos que, sem saber, muito provavelmente sem saber, o salmista, ele está falando aí do que aconteceu com o Senhor Jesus. Irmãos, tem gente ruim, viu? Tem gente ruim, tem gente ímpia, tem gente perversa, tem gente má, tem gente que tem prazer na desgraça dos outros, viu? Tem gente assim. E nós temos que ter discernimento, sabedoria e pedir a Deus para nos livrar desse tipo de gente. Tem gente falsa, tem gente que ri para você, mas te apunhala pelas costas. Tem gente que tem prazer de ver o outro sofrer, de causar dor, de causar sofrimento. Tem gente ruim. Davi está descrevendo aqui gente ruim, gente perversa, gente má, inimigo feroz, que o rodeava, que o cercava. E ele reconhece que somente Deus podia livrá-lo desse tipo de pessoas, desse tipo de gente. Nós vemos aí do versículo 29 ao versículo 21, que diante de tudo isto, o salmista vai clamar a Deus por uma terceira vez. Olha aí o versículo 19, ele diz assim: Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Depois de tudo isso, ele clama a Deus por uma terceira vez. Deus, o sofrimento está presente, a tribulação está perto, o perigo é iminente, a morte está fazendo careta para mim. Então não fica longe. Lembra lá do início do salmo, a sensação dele é que ele havia sido abandonado por Deus. É: Senhor, não fica longe, Senhor, não me desampare, não me abandone, Senhor, vem depressa. Vem depressa me socorrer, vem depressa responder as minhas orações, porque a tribulação, o sofrimento está perto, e não há outro que possa me livrar. Oh, irmãos, quem livra é Deus. Deus usa pessoas, Deus usa situações, Deus usa medicina, Deus usa recurso, Deus usa ciências humanas, Deus usa quem quiser, o que quiser, do jeito que quiser e quando quiser, mas quem livra é Deus. Quem livra é Deus. Se o Senhor não nos livrar, nós estamos perdidos. É Deus que nos livra. É do alto que vem o nosso socorro. É dele. Deus é a fonte de todo o bem no universo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes, do Pai das misericórdias. É Deus que nos socorre. E muitas vezes os caminhos da providência, do livramento de Deus não são misteriosos para nós, mas é dele que vem. É dele que vem o livramento, e ele reconhece isso. Ele clama a Deus. E o versículo 21 termina assim: Tu me respondes. Tu me respondes. Embora ele estava lidando com o silêncio de Deus,
ele continuava a clamar, porque ele sabia que em algum momento o silêncio de Deus ia ser irrompido e o Senhor o responderia. Amados, aconteça o que acontecer, passe o que passar, enfrente o que enfrentar, ainda que você chegue no fundo do poço, não pare de clamar, não pare de gritar por socorro, não para de importunar o céu, não para de esmurrar as portas do céu. Clame até que Deus te ouça, clame até que Deus te responda, clame até que o livramento chegue. Pastor, mas já tem muito tempo. Não desista, porque senão você pode desistir às portas de ser atendido. Saul esperou 7 dias por Samuel, e depois não teve paciência de esperar mais, teve medo, e foi oferecer sacrifício. Assim que ele terminou de oferecer sacrifício, Samuel chegou. Esperou 7 dias, e por não esperar um pouco mais, foi reprovado. Teve o seu reino rasgado, tirado de si. Às vezes a pessoa desiste, larga tudo, depois de esperar e de perseverar tanto tempo. Às vezes a pessoa perde porque não esperou um pouco mais. E se você olhar a partir do versículo 22, você vai ver que o tom do salmo, a narrativa, muda drasticamente. E aqui é que nós vemos a segunda parte do salmo, o cântico de louvor. Ele deixa aqui de descrever o sofrimento, a humilhação, as dores. E agora ele é tomado por uma alegria extasiante, por um cântico de louvor, por uma adoração, por uma atitude de gratidão. Nós vemos que Deus o respondeu, Deus interveio. Não nos é dito como que Deus interveio, não nos é dito como que Deus fez, mas Deus veio, Deus interveio, Deus fez. Deus curou o salmista, Deus livrou ele dos inimigos, Deus o levantou, o restaurou, o deu a vitória, o triunfou, honrou ele. E ele agora dá um testemunho pessoal do que Deus havia feito por ele. Ele testemunha que Deus não o desprezou, que Deus não o abandonou, que Deus não o havia deixado como ele pensou, que Deus não o havia desprezado como ele fora desprezado pelos homens. E ele se alegra, e ele convida todos para adorar com ele, ele convida todos para cantar, ele convida todos para celebrar, para contar o que Deus fez. Oh, irmãos, um verdadeiro adorador, ele não concebe a ideia de adorar a Deus só, de louvar a Deus só. É por isso que esse mesmo salmista, no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que esse mesmo salmista, no Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo, é como orvalho, e ali o Senhor derrama a sua bênção, a função para sempre. E aqui ele chama a assembleia, ele chama a congregação, ele chama a igreja, ele chama as nações, ele chama todos os povos da terra, os povos de todas as eras, para celebrar com ele. Ele não se contém de alegria diante de tamanho livramento que Deus o concedeu. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que a voz de triunfo é muito maior do que o grito de angústia. E aí, eu não vou discorrer, vou só pontuar, do versículo 22 a 25, ele promete aqui que irá declarar o louvor e o nome de Deus na grande assembleia, no meio da igreja, na eclésia, nos descendentes de Jacó, no meio do povo de Deus. Ele está dizendo: olha, no meio do meu povo, no meio dos israelitas, dos descendentes de Jacó, no meio da igreja, eu vou testemunhar, eu vou contar o que o Senhor fez, eu vou te louvar, eu vou engrandecer o nome de Deus.
Deus havia falado por meio do profeta Isaías que nós somos as suas testemunhas. Nós somos testemunhas do Senhor nessa terra. Nós não podemos nos calar, meus irmãos, diante do que Deus tem feito por nós. Nós não podemos nos calar, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nós não podemos nos calar diante do que Deus tem feito pela nossa família. Nós não podemos nos calar diante do que Deus tem feito na história. Nós temos que contar, nós temos que falar. Nós temos que testemunhar. Em segundo lugar, aqui do versículo 26 e 24 aqui, o salmista ele lembra dos seus companheiros sofredores, que estão passando por situações iguais a dele, os pobres, os rejeitados, e ele os chama para perto de si, ele os consola, ele os anima, ele os estimula com a sua fé, com a sua experiência. O salmista havia olhado para trás e se fortalecido, se animado na experiência dos seus pais. Agora ele chama os outros companheiros de sofrimento, os que estão passando por que ele passou, e ele chama eles para perto. Vem aqui, assenta comigo, vamos comer aqui no sacrifício de gratidão. Olha o que Deus fez comigo. Se console, se fortaleça. Deus fez comigo, Deus vai fazer com vocês. Deus me livrou, Deus vai livrar vocês. Deus me exaltou, Deus vai exaltar vocês. Tenha fé, aguenta um pouco mais. E aí ele prossegue do versículo 27 a 28 com os olhos proféticos, e ele vê as conversões das nações e afirma que todos os confins da terra, que as famílias se voltarão ao Senhor. Nós vemos aqui a promessa de Deus feita a Abraão, que nele, no seu descendente, em Jesus Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós estamos vendo isso se cumprir, nós estamos vendo o Evangelho chegar a todas as nações, e nós estamos vendo pessoas, famílias de todos os povos se renderem ao Senhor. Nós vemos aqui do versículo 27, no versículo 29 a 31, que o salmista ele prossegue nessa perspectiva gloriosa da conversão das nações, e ele vê também que povos de todas as eras, um povo que haveria ainda de nascer, viria a ouvir sobre o Senhor, sobre os feitos do Senhor, da salvação que o Senhor oferece. Eles iriam crer. Ele vê aqui a sua posteridade, a posteridade do Senhor Jesus, a posteridade daqueles que iam crer em Jesus, a posteridade dos salvos. Ele vê aqui que uma nação ia passar o conhecimento do Senhor para outra nação. Nós percebemos aqui, irmãos, que o Evangelho precisa ser pregado com senso de urgência, abrangência. Precisa ser pregado para os de perto e para os que estão longe, até os confins da terra. Porque é por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho, que Deus está reunindo um povo, a posteridade do justo, aqueles que hão de herdar a salvação e morar com eles por toda a eternidade. Nós não podemos deixar de passar aos nossos filhos, aos nossos netos. Nós não podemos deixar de passar à próxima geração o conhecimento do Senhor. Nós não podemos deixar de falar para a geração de amanhã quem é o Senhor, do que Ele fez e do propósito que Ele tem para nós e da sua tão grande salvação. Nós não podemos falhar nisso. Nós temos que anunciar. Veja como que esse salmista, que começa aqui com um grito de angústia, de socorro, de perplexidade, ele termina aqui com um cântico extasiante, de triunfo, de vitória, de exaltação, de alegria, porque Deus o ouviu, Deus o socorreu,
Deus exaltou a sua cabeça, Deus lhe deu a vitória. O humilhado está aqui agora exaltado. Louvado seja Deus. Amados, concluindo, como eu disse, nós vemos aqui, fizemos aqui uma abordagem pessoal, de um testemunho pessoal do salmista, da sua angústia, da sua exaltação, do seu sofrimento, do seu triunfo, da sua humilhação e da sua vitória, que aponta para o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós aprendemos a verdade. Grita diante de nós a verdade, que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena descansar em Deus. Deus não nos desampara. Deus não nos abandona. Nas palavras desse mesmo salmista, no Salmo 27, versículo 10, ainda que o meu pai e a minha mãe vierem a me desamparar, o Senhor me acolherá. Deus não nos desampara. Deus não nos abandona. Deus não se esquece de nós. Deus não tira os olhos dos seus filhos. E que o Espírito Santo fortaleça a sua fé. Que o Espírito Santo fortaleça a sua confiança em Deus. Que o Espírito Santo renove as suas esperanças. Que o teu Espírito Santo leve o seu coração a descansar no cuidado de Deus com você. Que você se console e console outros com essa palavra. Seja o que você estiver passando, seja o que você estiver enfrentando, o Senhor está vendo. O Senhor está atento. O Senhor está ouvindo a sua oração. O Senhor não te deixou. O Senhor não te abandonou. O Senhor se importa com você. Ele ama você e Ele cuida de você. Ele luta as suas guerras. Ele peleja por você. Ainda que seu pai e a sua mãe te desamparar, isso chega a ser inconcebível. Mas ainda que isso aconteça, você pode confiar e descansar no amparo de Deus, no cuidado de Deus. E você pode afirmar confiadamente: o Senhor é meu auxílio, o Senhor é o meu ajudador. Amém, queridos? Que o Senhor te console, que o Senhor acalente a sua alma e que o Senhor fortaleça o seu coração e a sua confiança nele. Que você seja motivado a continuar orando, buscando e descansando no Senhor. Porque na hora certa, Ele vai intervir. Na hora certa, Ele vai vir com livramento. Na hora certa, Ele vai exaltar a sua cabeça sobre os seus inimigos. Na hora certa, Ele vem com a vitória. E você vai contar para todos que foi Ele que fez isso. Que foi Deus que fez. Amém?